E, na verdade, a rede, e aí eu queria entrar na rede de apoio, no quanto é importante que a gente esteja ali para essa mulher que está sofrendo uma violência, seja uma amiga ou seja também uma vizinha, né? Imaginando que um caso, por exemplo, que você ouve uma violência acontecendo, né, num caso mais grave, mas no caso de uma amiga, às vezes a gente acompanha esses sinais. E também muitas vezes não ajuda, né? Ou enfim, ou fica com receio do que fazer, ou não sabe como fazer. Isso é muito importante, né? Muito importante, Gabi. Essa discussão eu tenho com as minhas amigas e os meus amigos. Como a gente aborda. Eu tenho amigas que me procuram porque precisam ajudar outras mulheres. E como a gente faz, como a gente conversa. É uma conversa muito difícil. Você chegar para uma amiga sua e dizer: olha, essa quantidade de sinais vermelhos que ele tá te mostrando, sai daí. Uma amiga que tá apaixonada ou, enfim, já tá numa fase de casamento, tem filho, é muito difícil. Tem um monte de sentimentos no meio. A amiga pode te odiar, pode achar que você tá com inveja, pode achar que você não é casada ou não é bem casada e está com inveja do relacionamento dela, milhares de coisas. É um tópico muito de você se meter na vida da pessoa nesse nível. Então vamos falar dessas duas coisas, né? As amigas e a coisa da vizinhança, que até é outra... porque são parentes, né? Mas ele também quer te afastar dessa amiga que vai te alertar muitas vezes, né? Então se você contar pra ele, ele vai dizer: ela tem inveja da nossa relação, né? Aquela coisa nós contra o mundo. Claro, e vai às vezes te proibir de falar com ela. Então é muito, muito grave, assim. É uma conversa muito delicada. E eu acho que é uma conversa necessária. E aí vai da nossa resistência como amigas e amigos resistir e persistir. Você não pode desistir. Essa mulher tá correndo risco de morrer. É assim, é isso que eu falo assim, para as pessoas. É horrível, é muito triste, mas a gente tem que ser claro. Assim, às vezes dá vontade de você puxar a pessoa, só que você não pode puxar a pessoa é livre para escolher estar ali. Então você precisa ficar repetindo, não pode desistir. E a pessoa às vezes pode te cortar, porque ela pode não estar gostando de ouvir aquilo, mas em algum lugar vai reverberar. Então o que eu sugiro? Eu sugiro, manda alguns materiais, manda um filme para assistir, manda um grupo de apoio psicológico. Tem até aplicativo que você entra e você lê outros, você entra anonimamente, você lê relatos de outras mulheres, você vai se identificando. Você tem um botão até de SOS, tem um aplicativo que chama Penhas, que faz isso. Tem o Me Too Brasil, tem redes de assistência às mulheres, o Instituto Viva em Minas, que você pode procurar consultorias psicológicas gratuitas, conversar. É importante pedir ajuda e reconhecer que você pode estar numa situação de violência. O Ministério Público de São Paulo tem uma cartilha com um teste. Gabi, uma vez me aconteceu isso. Eu tive que, ajudar uma mulher em situação de violência. E quando eu estava conversando com essa mulher que tinha saído de uma situação aguda de violência, eu percebi que ela não tinha decidido ainda se separar. Naquele momento em que a gente conversava, ela tinha acabado de apanhar e ela não tinha decidido se separar. E eu fiquei assim, eu não tinha intimidade com a pessoa, não. Eu pensei, o que eu vou falar para essa pessoa? O que eu vou fazer? Porque eu tenho medo dessa mulher voltar para casa e morrer. E aí, uma das coisas que eu conversei com ela foi por meio dessa cartilha do Ministério Público. Eu abri a cartilha e dei o teste para ela fazer, que é um pouco do que a gente estava falando antes. O teste vai desde ele te isola dos amigos, ele já sugeriu que você não trabalhasse, ele critica as suas roupas, ele te impede de sair, até ele já te mostrou uma arma, ele já te impediu de sair de casa, vai escalonando. Então a pessoa vai vendo que do menos grave ao mais grave ela já passou por várias situações. E esse teste do Ministério Público ao final diz, se você marcou sim para uma alternativa. Não é se você marcou 5, se aconteceram 10 coisas, não precisa esperar. Se ele te isolou, se ele já impediu você de sair com determinada roupa ou de sair, já é sinal vermelho, já é não, porque são formas de te subjugar e te tirando essa liberdade, esse discernimento, e aí você vai ficando fragilizada. A gente viu também um relato na semana passada, Gabi, da Mariana Goldfarb, enfim, ela colocou nos stories e ela fez um videocast também contando com a Manuela Xavier. O videocast dela chama Calma. Ela contava das situações de violência psicológica que ela enfrentou. Não é violência física nem sexual, mas a psicológica também é muito grave, porque mina a nossa autoestima e a gente fica sem força, a gente fica sem identidade, a gente não consegue sair.
A gente demora muito para sair. E a gente também fica traumatizada. Parece bobeira, é difícil, porque a gente fica falando. Às vezes eu sinto que os homens não entendem do que a gente está falando. Não entendem a gente ficar fraca, sem força, sem autoestima, porque tem um sujeito aqui te xingando, te botando para baixo, dizendo que você não vale nada, ou te dizendo que você não precisa fazer nada porque ele vai te sustentar. A gente vai murchando, vai tirando a nossa energia. E quantas amigas a gente já viu, né, Gabi, que saem de casamentos muito longevos e se transformam completamente, é outro brilho, Sim. é outra mulher, é outra força. Isso significa o quê? Significa que essa mulher estava subjugada, estava enfraquecida naquela relação. Aí eu não estou chamando todas essas relações de abusivas, mas o fato é que tem um mecanismo aí que está nos enfraquecendo. E nos enfraquecer numa situação de relação heterossexual amorosa é um sinal meio grave, né? Não é isso que deveria acontecer numa relação amorosa. A gente deveria ficar maior, né? A gente deveria estar feliz, a gente deveria estar forte com aquela pessoa. Se você ficar fraca com a pessoa, mau sinal.